4.88, exatamente. Recurso em sentido estrito. O doutor Eusés de Souza Rodrigues se encontra em sala? Doutor Eusés? Não. Doutor Eusés de Souza Rodrigues Filho? Olá. Oi, doutor Eusés. Tudo bem? Tudo bem, excelência? Bom dia. A doutora Fátima, doutor Eusés, deseja a leitura do relatório. Ou dispensa? Dispensa, excelência. Doutor Eusés? Sim, excelência. Posso começar? Sim, o senhor tem um prazo o senhor tem 15 minutos de sustentação, o senhor está com a palavra. Obrigado, agradeço aos excelentíssimos desembargadores e desembargadoras que compõem a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e também a doutora Procuradora de Justiça, a todos os serventuários e advogados presentes nessa sessão de julgamento. Excelências, para contextualizar a sustentação oral, é importante destacar que, no presente caso, trata-se de recurso em sentido estrito, que foi apresentado pela defesa, onde o recorrente foi condenado a uma pena de 40 anos de reclusão pelo crime de homicídio e pelo crime de integrar organização criminosa em um julgamento ocorrido perante a seção do Tribunal do Júri da Comarca de Sobral. Inconformado com a sentença condenatória, a defesa, à época, apresentou de forma tempestiva o recurso de apelação. Porém, o magistrado ele negou o seguimento a esse recurso de apelação com o argumento de que a apelação do rito do Tribunal do Júri ela tem fundamentação vinculada. E, de fato, excelência, a defesa constituída à época apresentou a interposição da apelação, no entanto, não apresentou os fundamentos inseridos lá no artigo 593, inciso 3, a linha A, B, C e D, referente aos motivos pelos quais a defesa iria apresentar a sua insurgência, né, o seu recurso de apelação. Em razão da defesa não ter especificado o fundamento legal previsto no 593, inciso 3, em suas alíneas, o magistrado preside a Tribunal do Júri da Comarca de Sobral negou o seguimento a esse recurso de apelação. E eu gostaria aqui, excelências, de pautar a minha sustentação oral a partir de um voto do eminente desembargador Henrique Jorge de Holanda Silveira, os autos do processo do recurso sentido estrito 0010-259-59 de 2024, 806-0167. Esse recurso sentido estrito, excelência, trata da mesma matéria, objeto aqui de discussão, e na oportunidade quem votou com o desembargador Henrique Jorge de Holanda, porque a decisão foi tomada por unanimidade, foi a desembargadora Andréa e a desembargadora Ângela Tereza, que fazem parte e estão presentes a essa sessão de julgamento. No recurso sentido estrito, que aqui eu utilizo como fundamento para a minha sustentação oral e um brilhante voto, né? Se vossas excelências observarem esse recurso específico, um brilhante voto trazido pelo desembargador Henrique Jorge de Holanda, na verdade, uma aula de processo penal, em que ele destaca o seguinte, na emenda:
Conforme prescreve a súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrita aos fundamentos da sua interposição, sendo certo, todavia, que a ausência de indicação de uma das alíneas do 593, inciso 3 do Código de Processo Penal, acarreta mera irregularidade, se nas razões recursais a defesa apresenta os fundamentos para o recurso apelatório. Veja, o entendimento manifestado pela terceira Câmara Criminal e aqui manifestado pela Sua Excelência, desembargador Henrique Jorge de Holanda, pela Sua Excelência, desembargadora Ângela Tereza e pela Sua Excelência, desembargadora Andréa, foi no sentido de que a não apresentação das alíneas no recurso de apelação nos ritos do Tribunal do Júri configura tão somente uma mera irregularidade. Até porque os fundamentos podem, Excelência, serem trazidos no bojo das razões de apelação. E neste voto, brilhante voto de Vossas Excelências, de Suas Excelências, o desembargador utiliza como fundamento uma vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que ratifica todos os fundamentos usados nesse julgamento do recurso sentido estrito, o qual eu fiz menção no início da minha fala. E aqui eu cito, Excelência, os precedentes no STJ. Agravo regimental no ARESP 19.54.691 do Estado do Ceará, de relatoria do ministro Olindo Menezes, da segunda turma. Agravo regimental no ARESP 11.22.433 de Goiás, de relatoria do ministro Rogério Schietti. Ou seja, todo o embasamento jurídico trazido neste voto, que aqui eu utilizo como fundamentos da minha sustentação oral, tiveram respaldo daquilo que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo quanto a uma mera irregularidade que tange a não apresentação das alíneas quando há uma interposição do recurso contra a decisão do Tribunal do Júri, em que não se especifica essas alíneas. E aqui, Excelências, já concluído, eu indago, pode o recorrente, no caso, o réu, condenado a uma pena de 40 anos de reclusão, ser prejudicado pelo simples fato do seu advogado, constituído à época, não ter inserido na interposição da apelação as alíneas constantes no 593, inciso 3, será que é razoável, será que é proporcional retirar de um réu condenado a uma pena de 40 anos de reclusão o seu direito a duplo grau de jurisdição, o seu direito a que essa matéria seja reanalisada no âmbito do Tribunal de Justiça pelo simples fato da defesa não ter feito a consignação em seu termo de interposição às alíneas. Excelências, se pensarmos desta forma e desta maneira, é entender que no Tribunal do Júri não existe o princípio da plenitude de defesa. Porque, Excelências, em momento algum, o réu pode ser prejudicado por uma deficiência técnica de sua defesa. E o próprio Código de Processo Penal estabelece que se o magistrado, no momento da sessão do plenário, entender que há ali nos autos, ali na sessão, uma falta de defesa técnica do apelado, do réu, na verdade, ele irá dissolver o conselho de sentença. Para Vossas Excelências entenderem o quanto é importante que se garanta a realização de uma defesa técnica pautada
garantia dos direitos e garantias fundamentais do acusado. De outro lado, Excelência, eu me valo aqui, eu me utilizo do próprio princípio da fungibilidade recursal, que é defendido no âmbito do processo civil, né? De processo civil que se trata sobre direitos relacionados à propriedade, outros direitos que são importantes, mas não há como se comparar, Excelência, ao direito à liberdade que é garantido pelo processo penal. Então, é desta forma, Excelência, que eu peço a Vossas Excelências que analisem todos os argumentos apresentados aqui pela defesa, porque o que se quer, no presente caso, é tão somente que seja garantido, oportunizado ao recorrente o direito ao duplo grau de jurisdição, para que o recurso de apelação interposto seja levado a conhecimento de Vossas Excelências para se analisar um mérito. Tão somente isso. E é desta forma, Excelência, que eu me despeço de Vossas Excelências, tendo a certeza que este tribunal irá ser coerente naquilo que já vem sendo decidido anteriormente em outros julgados, né, em razão até de uma segurança jurídica da matéria em análise. E também, Excelência, oportunizando aqui a garantia ao contraditório, a ampla defesa e muito mais, que é a plenitude de defesa atinente aos processos do rito do Tribunal do Júri. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigada, doutor Osés. Parabenizo pela sustentação oral com a palavra douta procuradora. Obrigada, Excelência. Excelentíssimos, senhor relator, doutor Cid Peixoto do Amaral Neto, ilustre advogado, doutor Osés de Souza Rodrigues Filho, meus cumprimentos. O recurso refere-se a pedido de reforma da decisão de folhas 551/552, que negou seguimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do réu, Francisco Eliseu da Silva, condenado à pena de 40 anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado e por integrar organização criminosa. O recurso não foi conhecido sob o fundamento de que não foram indicadas as alíneas do artigo 593-3 do Código de Processo Penal. Da sentença penal condenatória ou absolutória proferida nas sessões de julgamento do Tribunal do Júri, como se sabe, cabe a interposição do recurso de apelação com fundamento legal no artigo 593-3 do Código de Processo Penal, É entendimento adotado pelos tribunais superiores, no sentido de que o artigo 593-3 do Código de Processo Penal é claro ao exigir que, em recursos interpostos contra decisões do Tribunal do Júri, a parte recorrente deve especificar, no momento da interposição, o motivo de sua irresignação, enquadrando a apelação em uma das hipóteses previstas nas alíneas do inciso 3. Tal exigência decorre da própria natureza do recurso de apelação contra decisões do júri, cujo efeito devolutivo é restrito, devendo se limitar aos fundamentos expressamente indicados nos termos da interposição. Em caso idêntico dos autos, nós temos aqui a decisão do Tribunal de Justiça da segunda turma, segunda Câmara Recursal, da segunda Câmara Criminal. Recurso em sentido estrito, não conhecimento da apelação criminal contra a sentença do Tribunal do Júri. Ausência de indicação no momento da interposição do fundamento no qual se ampara a insurgência.
vício não sanado no quinquídio legal, manutenção da decisão, recurso conhecido e desprovido. 1. Inicialmente destaco que é de sabência comum que a apelação no julgamento do Tribunal do Júri tem caráter restrito, não devolvendo à superior instância o conhecimento pleno da causa, ficando adstrito o julgamento aos fundamentos e motivos invocados quando da interposição da inconformação. Obriga-se, portanto, o defensor, ao apresentá-la e de forma específica, indicar o dispositivo da lei processual no qual restringir-se-á o conhecimento da turma revisora. A congruência exigida por lei, quando descumprida e não suprida no prazo legal, resulta, conforme melhor jurisprudência, na incognoscibilidade de inconformismo no ponto alegado. Embora o recorrente alegue que a fundamentação da apelação, no presente caso, poderia ser apresentada nas razões recursais, este entendimento somente é considerado válido quando a correção do vício ocorre dentro do prazo de 5 dias previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal. No entanto, compulsão dos autos, verifica que a parte nada apresentou neste período. Desta forma, em consonância com o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção do não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. Recurso, conhecido e provido, acordo dos desembargadores integrantes da turma julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto para negar-lhe provimento, tudo em conformidade com o voto da relatora. Desembargadora Vângela Fontinelli Pontes, presidente do órgão e relatora. Tribunal de Justiça, recurso em sentido estrito 0005 8769 72 008 8060 167, Sobral. Nos autos está corretamente motivado e se destaca que a decisão de não recebimento do recurso de apelação deve ser mantida, uma vez que a ausência de indicação das alíneas do artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal, nos termos de interposição, configura um vício formal que impede o conhecimento do recurso. A falha da defesa, ao não observar as exigências processuais, não pode ser corrigida pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou pela invocação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Portanto, o órgão ministerial ratifica o parecer constante dos autos pelo improvimento do recurso. Obrigada, doutora Fátima. Com a palavra, doutor Cid. Eminente presidente, renovando meus cumprimentos, parabenizar o doutor Oséias nas suas, como sempre, abrilhantando as suas sustentações orais, mas vou tentar ser objetivo, senhora presidente, e para discordar do entendimento do nobre e douto advogado, que trago uma votação contrária no sentido do que defende o doutor Oséias, e vou fazer, ao invés de uma leitura, eu sempre procuro fazer um raciocínio mental muito rápido, assim, fica até mais prático se entender, porque a questão do recurso, doutor Oséias e excelentes, especificamente a apelação, quando se dá, vamos tratando aqui da casa do Tribunal do Júri, nós temos dogmáticas processuais, nós temos requisitos processuais que não devem se confundir com a amplitude de defesa. Por exemplo, a formalidade da apresentação de um recurso, que é quando, naquele quicquídio, se apresenta
a formalidade recursal, naquele instante, deva ser, sob pena de ferir a orientação sumulada 713 do Supremo, deva ser demonstrada. Então, são requisitos que não se pode ultrapassar. Nas razões do recurso posterior, é onde se traz toda a matéria de defesa, toda a amplitude, todo o carreamento, tudo aquilo que a defesa deve trazer, mas sobre o enfoque daquilo que foi demonstrado, sobre aquelas alíneas trazidas naquela demonstração do porquê se está recorrendo. Então, não se pode se confundir a amplitude com deixar de atender aos requisitos processuais necessários e intrínsecos à relação processual. Porque aí seria, o desembargador, era como se você começasse a fugir e deixar o processo a um Deus dará. Ou seja, para cada caso, uma infinidade de procedimentos ou compreensões, nós fugiríamos a regramentos. Compreensões acerca como disse o doutor Oséias, mas como a defesa pode ser prejudicada em cerca. Bom, para tanto, a defesa técnica deve estar preparada para isso. Né? Se ela se não esteve, não é necessariamente que sempre ela deva ser corrigida por força de um judiciário que esteja a corrigir uma ausência técnica. É diferente de um judiciário que esteja sempre ao alcance de compreender uma relação de uma garantia, de um direito que esteja, um direito constitucional que tenha sido ultrapassado, mas, para tanto, a defesa técnica tem que proporcionar os meios adequados e aptos para que isso chegue a esse entendimento, a esse momento de ser analisado. Inverter a ordem dessas situações seria quase que nós chegarmos a um common law e abandonarmos uma positividade de regras que estão dispostas e estão intrínsecas ao nosso ordenamento. Então, entendo contrariamente e de maneira muito objetiva, eu acho que já deu para me fazer compreender o pensamento. Então, eu vou ler somente a degritação aqui, desembargadoras, e o voto, doutor Oséias, logo vai estar disponível, mas eu diria que penal, processo penal, recurso em sentido estrito, não conhecimento de apelação criminal, contra a sentença do Tribunal do Júri, ausência de delimitação do fundamento ao qual se busca a impugnação em sede de apelação, vício não sanado no quinquídio legal, manutenção da decisão, recurso conhecido e não provido. É assim como voto, presidente. Muito obrigada, doutor Cid. Como vota a desembargadora Marlúcia? Eu acompanho o relator, presidente. Também, da mesma forma, eu acompanho o eminente relator. É recurso conhecido e improvido. Agora, dando sequência, vamos encerrar as sustentações orais. Vamos agora para os destaques. 4.1, apelação, sequência 30, 59, 55 de 79 de 2019. É da minha relatoria, vai ser adiado. 4.2, apelação 102, 4624 de 57 de 2000. Também da minha relatoria, eu estou adiando. 4.4, apelação 0210-381 de 38 de 2023, da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Confirma? Sim, excelência. Adiando, não é isso? 4.54,
Apelação 024-91-59, dígito 77-2023. Também da minha relatoria, eu estou adiando. 4.86. Agravo em execução 800-326, dígito 51-2023. Da relatoria da desembargadora Ângela. Sim, excelência, eu detectei uma prevenção nesse Então, é processo. retirando de pauta. Sim. Não é isso? 4.105. Apelação 00-73-785 de 78, da relatoria do doutor Cid. O senhor está retirando de pauta, é isso, doutor Cid? Exatamente. O advogado demonstrou que está no exterior e teria prejuízos para a defesa. Aí eu retiro de pauta. Pois não. Vamos aos pendentes de julgamento. O habeas corpus 3.3, 063, 35, 75, de 68, 2024, da relatoria da desembargadora Marlúcia. A senhora tinha comunicado Eu tinha me comunicado no chat, porque é aquela questão da imposição do semiaberto com a manutenção da prisão preventiva. E, nesse caso, ao réu foi negado o direito de recorrer em liberdade porque ele é multirreincidente, ele tem 3 condenações com trânsito em julgado. Então, há motivação suficiente para decretação para manutenção da preventiva, né? E o afastamento do direito de recorrer em liberdade. E, desembargadora Marlúcia, eu também acompanho o pensamento da desembargadora Ângela. A senhora quer se manifestar? Eu mantenho, né, o meu entendimento, eu entendo pela incompatibilidade entre sentença condenatória sem trânsito em julgado, com implantação e imposição do regime semiaberto e prisão preventiva. Eu acompanho as decisões dos tribunais superiores, é claro que o tema ainda não é pacificado, mas tanto o STJ como o Supremo entendem pela incompatibilidade e que a melhor opção seria substituir essa prisão preventiva se tem os motivos para ela ser decretada, né? Por medidas cautelares. Então, esse é o meu entendimento já há bastante tempo aqui na Câmara, e eu mantenho esse entendimento. Eu sou pela concessão da ordem, concedendo a liberdade com a substituição por medidas cautelares. Sim. E aqui, inclusive, no voto, eu relaciono as decisões, as quais eu acompanho, né? E eu mantenho esse entendimento, desembargador presidente. Então, ano passado, né? A senhora até lavou um acordo, né? Só mas nesse, direito. Mas nesse caso é diferente. É o próprio habeas corpus. É o próprio habeas corpus. Aquela ação, pedido. Aí houve o voto divergente, né, que a desembargadora Ângela abriu, né, a divergência, então passa a fazer o acordo. Ela fica responsável pelo acordo, né? A desembargadora Ângela irá lavrar o acordo. Sim. A desembargadora Ângela vai lavrar o acordo. Exceção de suspeição, sequência de 40-277, de 37-2024, da relatoria do doutor Cid. Falta a desembargadora Marlúcia, né? Estou pedindo vista. Está pedindo vista, tá ok. Concedida a vista, desembargadora Marlúcia. 4.5, apelação 0200-473, dígito 87-2022. Eu não tinha votado porque eu fui habilitada hoje de manhã, mas eu li a emenda, viu, doutor Cid? Certo, a proposta de emenda e eu acompanho. Certo. E está faltando meu voto. 4.5, né? 4.5. Nesse caso foi recurso parcialmente conhecido. Recurso parcialmente conhecido, na parte conhecida, parcialmente provido, para conceder complementação de honorários ao defensor da ativa. 4.3, agravo em execução penal 0072.599, dígito 67-2015, da relatoria da desembargadora Marlúcia. Falta a desembargadora Ângela votar.
Exatamente. Nesse caso, eu até citei um julgado, um recurso especial do STJ, que foi em face, inclusive, de uma decisão desta terceira Câmara sob a minha relatoria. Aqui eu estou divergindo, não é nem pelo fato da hipossuficiência, é porque o réu não cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade. No passado, eu me voltei a Trinca acompanhou nesse mesmo sentido, para declarar a extinção de punibilidade. E o STJ reformou a decisão, dizendo que não se pode extinguir a pena de multa sem o cumprimento da pena privativa de liberdade. É bem certo que aqui faltavam apenas 5 dias, mas, em todo caso, a pena não estava integralmente cumprida. E é por isso que eu me comuniquei no chat, porque eu mesma já fui, digamos assim, corrigida pelo STJ numa situação semelhante. Aí, para não ser incoerente, eu me manifesto dessa forma. Quero me manifestar, Sim, pois não. presidente. Como bem observado pela desembargadora Ângela, a data em que o juízo da execução proferiu a decisão que extinguiu a punibilidade do apenado, a pena corporal ainda não havia sido cumprida em sua integralidade. Desculpe. No entanto, verifica-se que faltavam apenas 5 dias para tanto. Dessa sorte, entendo que dar provimento ao recurso ministerial e reformar a decisão que extinguiu a punibilidade à míngua do pagamento da pena de multa constituiria um rigorismo exacerbado e um demasiado apego às formalidades. Além disso, proceder de tal maneira afrontaria um dos principais objetivos da pena, qual seja a ressocialização do apenado, além de violar os objetivos e fundamentos do Estado Democrático de Direito, na medida em que imporia ao reeducando hipossuficiente o dever de arcar com uma sanção pecuniária que não tem condições de suportar pelo fato de o juízo da execução ter se antecipado em insignificantes 5 dias ao proferir a decisão impugnada. Deve-se ponderar ainda que o reeducando estava em regime aberto, de modo que a decisão extintiva da punibilidade não teve o condão de afetar o seu status libertatis. Ou seja, caso o juízo de origem tivesse aguardado os 5 dias para que houvesse o cumprimento integral da pena corporal, em nada influenciaria a situação do apenado. Sendo assim, com a devida vênia, mantenho o meu voto provisório já lançado. Eu também, da mesma forma, continuo acompanhando o voto da eminente relatora. A maioria de votos acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente relatora, vencida a divergência lançada pela desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, que votou verbalmente no sentido de prover o recurso, consignando a tese do não cumprimento integral da pena. É isso? Ponto 37. É um recurso de distrito 020 32 92 dígito 83 2022 da minha relatoria. Falta o voto da desembargadora Ângela. Eu também me coloquei no chat, excelência, foi um crime bárbaro, né? Eu coloquei envolvendo um bebê no contexto de organização criminosa. Penso que nesse momento vige o princípio indubio pro societatis. Então o réu juvenal, na minha forma de viver, deve ser julgado pelo conselho de sentença. Eu analisei junto com a assessoria minuciosamente esse processo, desembargadora. Realmente eu tive essa dúvida, mas eu verifiquei que realmente não
não tinha como realmente pronunciar o recorrente Juvenal Soares da Silva. É por isso que, dessa forma, eu mantenho o meu voto. Doutor Cid, o senhor mantém? Mantém meu voto para você. Tá certo. A turma, com maioria de votos, acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento ao recurso manejado por Antônio Gustavo Paiva Ribeiro e prover o recurso interposto por Juvenal Soares da Silva, nos termos do voto da eminente relatora. Vencida a divergência lançada verbalmente pela excelentíssima desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, que votou verbalmente no sentido de pronunciar o réu Juvenal Soares da Silva. Isso mesmo. 4.53, apelação 0249043, dígito 8, 2022, também da minha relatoria. Se trata daquela... Excelência, tanto esse, 53, quanto o 55 da pauta, versam sobre a mesma questão, para manter coerência com o meu entendimento, nos delitos de receptação de arma de fogo, eu entendo que a origem ilícita, ela é quase que presumida, já que o procedimento para aquisição de arma é um procedimento burocrático, existe todo um trâmite legal. Se não for comprovada a aquisição da arma por esse meio, a meu sentir, a origem é ilícita do armamento e, portanto, a receptação tem que ser mantida. Isso é tanto quanto a isso quanto 55, já me antecipo. E eu penso o contrário, né, senadora Ângela? E eu mantenho o meu voto. Doutor Cid, o senhor? Mantemos o voto provisório, excelência. Sim, pois não. Por maioria, a turma por maioria de votos acordou em conhecer o recurso para negar o provimento nos termos de voto da eminente relatora. Vencida a divergência lançada pela desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, que votou no sentido de prover o recurso, utilizando a tese da presunção e exceptação no caso concreto. De arma de fogo, por exemplo. Na presunção do ato do Da origem ilícita. Na origem ilícita da arma de fogo. Da origem ilícita da arma de fogo. Foi. Ilícita. Esse agora. Passado. Da arma de fogo. Tirar a receptação. É. 024, 90, 43, foi? 4.55, 025, 81, 30, 51, 2023. Também na minha relatoria, tratando-se do mesmo caso, não é isso? 025. Nesse caso aqui, a senhora também pelo Nesse caso, é a mesma coisa, só que nesse caso o réu ele foi condenado, né? No outro, o recurso... Nesse caso aqui, o réu foi condenado e o recurso da defesa foi provido. No anterior, ele tinha sido absolvido e o recurso do Ministério Público improvido. Só muda as razões da resignação. Nesse caso, havia uma condenação anterior. Eu mantenho meu voto. Doutor Cid? Acompanha? Acompanha. Sim. Também, Sim. Também, mesmo. Então, a turma de votos acordou em conhecer do recurso para dar para ser provimento nos termos do voto da eminente relatora. Vencida a divergência lançada, realmente pelo desembargador Ângela
que votou no sentido de improver o recurso, conseguindo a tese de apreciação de origem ilícita da arma de fogo, no caso concreto. Isso mesmo? Sim. Quatro ponto 68, apelação, sequência 30, 89, 41, 92, 2016. Da relatoria da desembargadora Ângela. Falta votar? Da desembargadora Marlúcia. Desembargadora, presidente, pode repetir aí a Pois não. numeração? Sequência de 3 zeros. Desembargadora, 89. desembargadora, eu cometi um lapso aqui. Sim, pois não. Eu posso retroceder? Pode? Sim, pois não. Me desculpe, eu no 55, e no anterior, ainda está em tempo de eu retroceder? No 55, esse último 55, que é justamente, olha o que eu estou abrindo aqui, olha aqui, desembargador, eu vejo bem, como é que está aqui, ó. Esse processo não faz parte da composição, eu faço parte da composição, está vendo aqui? Está vendo aqui, eu estou clicando e está como se fizesse parte, eu não estou abrindo, não. Ele não faz parte da trinca, é? Eu faço parte, mas é quando Mas não eu clico a aparece. primeira vez. Aí não apareceu aqui, eu vou botar de novo, ó. Eu vou botar, deseja desmarcá-lo? Não. Eu vou botar aqui, relator de novo, sim. Aí quando eu falo terceira vez é que ele abriu. Desembargadora, nesse voto do 55, Sim. eu, até na sessão anterior, desembargadora Marlúcia, lembra aquele fato da arma, questão da receptação, eu adotei outro posicionamento acerca da arma, que não necessitaria a comprovação de receptação, ela por si só, ela não tendo a identificação, ela não tendo a origem, ela por si só, para mim, considero como ilegalidade. Portanto, eu acompanho a divergência da desembargadora Ângela. Me perdoe. O número de votos votou em conceito do recurso para negar e provimento. Para negar e provimento. Então, é o 025813051. Isso. Exatamente. Eu tive que fazer isso, porque seria total incoerência, e se apresentou diferente para mim aqui, tá certo? Lavra a cor. E eu tenho... 4.53 E 4.53 Eu tenho a impressão que teve outro. E 53 também. O 53 é a mesma situação. Deixa eu só ver aqui, porque eu tentei abrir aqui. Não... Olha aqui, ó, 53, mesma coisa, tá vendo? Mas o senhor está na trilha aqui, essa nossa. Sim, mas ele aqui diz que não, tá vendo? Agora abriu. Pode trocar quem for, receptação, ausência com procedor. Desembargadora, Não, a mesma. não. Eu pediria Não, máxima a licença. A turma final, 4.53, apelação 024, 9043, diz Porque 08, 2022. A turma final de votos acordou em conhecer o recurso para negar-lhe provimento. Para dar-lhe provimento, né? porque seria totalmente incoerente com o que eu. Deixa lá os votos da divergência, né? Vencida a relatora. Lavrar o acordo. Peço 1000 perdões. Exato. Peço 1000 perdões, tá Não, certo? pois não. Por favor. Desembargadora Marlúcia, né? Já ia falar, né? Sobre a apelação, né? Apelação sequência de 308941, dígito 92, exatamente. na relatoria da desembargadora Ângela. Exatamente. Eu estou pedindo vista. Tá certo, pois não. Vista concedida. Exato. Vista evadora. Quatro ponto 80. Apelação
4.80, apelação 020-2832, dígito 25, 2022. Também da relatoria da desembargadora Ângela. Pauta, desembargadora Marlu. Eu acompanho a relatora, senhora presidente. Acompanha a relatora. Então, por unanimidade. Esse é o 0089492? Não, Não, 020. Vista. 020-28. São. É o 492, né? Sim. E que Vossa Excelência acompanha é o 020-28-32, dígito 25. É o 80 da pauta. Exato. Unanimidade, curso conhecido e parcialmente provido. Pronto, encerrado, né? Agradeço a presença de todos, doutora Fátima, doutor Caetano e todos que compõem. Terceira Câmara, muito obrigada e uma boa tarde, uma boa semana. Fantástico. Obrigado, boa tarde a todos. Ficar de cor. Boa semana. Até mais, doutor.